Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então nós vamos fazer hoje as atividades propostas de 1 a 5 do capítulo 8. Vamos lá. Número 1. Um veículo de massa 1.600 kg percorre um trecho de estrada desenhada em corte na figura e contida em um plano vertical em lombada, com velocidade de 72 km por hora. Determine a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando este passa pelo ponto mais alto da lombada. Bom, então, uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente vai ter que transformar a velocidade em metros por segundo. E de resto é só aplicar aquela receitinha que a gente já conhece, né? Se o carro está passando no topo da lombada, quem está vencendo aqui é a força-peso. Tá? A força normal é menor. Então, a força centrípeta, a resultante centrípeta, ela está apontando para baixo. Então, ela vai ser o peso menos a normal. Tá? Então, RCP vai ser peso menos normal. Porque o peso é que está vencendo. Beleza? Vamos para o próximo. Então, vai ficar, como eu quero a normal, então, vamos voltar aqui, ó. Só para... Como eu quero a normal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a normal para cá positivo e eu passo a resultante para cá subtraindo. Então vai ficar normal igual a peso menos RCP. E é bem sugestivo isso porque o que acontece? A gente nota que... Vamos imaginar que a resultante centrípeta fosse zero, tá? Vou apagar. Vamos imaginar que ela fosse zero. Isso significaria que eu estou numa pista reta e a normal é igual ao peso. Beleza. Como eu estou numa lombada, né, o que acontece? Olha só. Como eu estou numa lombada, o peso não vai ser mais igual ao normal. O peso vai ter um valor subtraído dele, sendo que a normal, então, vai valer um pouco menos que o peso. Isso significa que o peso aparente do carro, que é o que seria normal no caso, caso a gente pudesse medir, ou as pessoas que estão dentro do carro, se sentem, em tese, se for perceptível, mais leves, tá? Eu estou falando isso já porque já prepara vocês para o exercício 2, tá? Então, aí é só substituir. Peso igual a massa vezes a gravidade, menos a resultante centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Olha, aqui eu não posso cancelar as massas, tá? Que eu estou fazendo uma subtração e lá do outro lado não tem nada para cancelar. Então, m é 1.600 vezes a gravidade, que é 10, menos 1.600 de novo, que é a massa, vezes a velocidade ao quadrado, 72 km por hora é 20, né? 20 ao quadrado, dividido pelo raio da curva, que é de 80 metros, está na imagem. Tá? Então, só colocar aqui, então, 72 km por hora, que vira, opa, para deixar bem claro aqui, os 20 metros ao quadrado, os 20 metros por segundo, perdão. Então, vai ficar 16.000 menos. Aí, eu já fiz aqui alguns cortes, eu cortei aqui 1.600, opa, 1.600 com 80 vai me dar 20. Tá? Só pensar, eu posso cortar um zero, né? E vai sobrar 160. 160 por 8 dá 20. Vezes 20 ao quadrado, que é 400. Ok? 20 vezes 400 vai dar 8.000, né? Então vai dar uma força normal de 16.000 menos 8.000. Então, a força normal de 8.000 newton. Beleza? Não tem alternativa. É só essa a resposta mesmo. Ok? Vamos para o 2. Como eu já falei do conceito, então agora é só ir lendo as alternativas e ver o que está certo e o que não está. Um motoqueiro contou para um amigo que subiu em alta velocidade um viaduto e quando chegou ao ponto mais alto deste, sentiu-se muito leve e
Por pouco a moto não perdeu contato com o chão, que seria rampar, né? Aí tem a imagem que, na verdade, não elucida muita coisa, né? Pode-se afirmar que isso aconteceu em função da sua alta velocidade, que fez com que seu peso diminuísse um pouco naquele momento. Peso não tem como diminuir, tá? Certo? O peso só diminui se você estiver sob a ação de um G menor, de uma gravidade menor, que não é o caso. Então a A está errada, tá? Porque o peso, ele depende, tá? Ele está associado. Esse símbolo que eu vou fazer aqui, eu gostaria que vocês se acostumassem, tá? É um alfa. Quer dizer que o peso é proporcional à massa e à gravidade, né? Melhor. Eu ia colocar só proporcional à gravidade, vamos melhorar isso. Peso é igual a m vezes g, certo? Se a massa não mudou e se a gravidade não mudou, o peso não tem como mudar, beleza? Vamos para o B. O fato pode ser mais bem explicado, levando-se em consideração que a força normal exercida pela pista sobre os pneus da moto, até aí tudo ok, tá? Teve intensidade maior que o peso. Não. Se ela tivesse intensidade maior que o peso, teria que ser uma valeta, não uma lombada. E se esse fosse o caso, ele não se sentiria mais leve. Tá? Então está errado, porque se a normal for maior do que o peso, sente mais pesado. Tá? Não mais leve. Vamos ver a C. Isso aconteceu porque seu peso, mas não sua massa, aumentou um pouco naquele momento. Semelhante à primeira, está errado, porque se a massa se manteve constante, a gravidade teria que aumentar para aumentar o peso, e não é o caso. A gravidade também é constante, né? Então está errado. Vamos para a D. Estou escrevendo tudo em vermelho aqui, mas tudo bem. Esse é o famoso efeito inercial, que diz que o peso e força normal são forças de ação e reação. Bom, eu não conheço esse termo efeito inercial, não sei nem se ele existe e se ele é correto em alguma circunstância, né? Mas força normal e peso não são ação e reação. Para que forças sejam ação e reação, a gente tem forças que são da mesma natureza. Peso é uma força que age à distância, é uma força gravitacional. A força normal é uma força de contato, tá? Então, normal e peso não são da mesma natureza, tá? Por causa disso, a terceira lei de Newton não se aplica aqui, tá? Não é ação e reação. E finalmente a gente vai para a alternativa E, que é a correta, né? Que diz: o motoqueiro se sentiu muito leve porque a intensidade da força normal exercida sobre ele chegou a um valor muito pequeno naquele momento. Como eu disse, a normal, tá? A normal, ela é equivalente a uma ideia de peso aparente, tá? Se você subir numa balança de farmácia e digamos assim, der um leve pulo, né? Ou se alguém te pegar pelos braços, assim, e te levantar um pouco, o peso que vai aparecer lá no mostrador vai ser menor do que o seu peso verdadeiro. É um peso aparente. Para que o valor que apareça lá seja igual ao seu peso real, você não pode estar se movendo, ninguém pode estar te levantando ou te apertando para baixo, certo? Então, essa é a ideia correta, ok? Vamos para o 3. Em uma estrada, em um plano horizontal, existe uma curva circular de raio r igual a 1,5 vezes 10 ao quadrado metros, que é 150 metros, certo? Devido a uma invasão de lama na pista, o coeficiente de atrito estático entre o pavimento e os pneus do automóvel ficou reduzido a um miestático de 0,15. Calcule a maior velocidade com que um automóvel pode percorrer a curva sem derrapar. Bom, vamos lembrar, então a situação, já tem uma curva, imagina que isso está em perspectiva, né? Aqui está o carro, isso é um carro em perspectiva, tá? Fazendo a curva. Então, eu tenho, para ele fazer essa curva, para essa curva existir, tá? Tem que ter uma resultante centrípeta aqui. O que eu preciso saber? Quem é que faz o papel dessa resultante centrípeta? É uma força normal? É uma força de atrito? Tá? Bom, a força normal está aqui, ó. E a força peso está aqui. Vou fazer de outra cor, dá para ver melhor. Força peso está aqui. O que acontece?
Como o carro não está nem subindo e nem descendo, ele está mantendo o movimento no plano terrestre, ele só está fazendo uma curva, então normal e peso vão se cancelar, ok? Então a resultante centrípeta não pode ser nem a normal nem a peso. Quem que vai manter esse movimento? É a força de atrito. Então a resultante centrípeta vai ter que ser exatamente igual à força de atrito entre os pneus e o solo. Então eu faço aqui RCP igual à força de atrito. A RCP é mv ao quadrado sobre r, e a força de atrito é μ vezes a normal. Só que a normal vai ser a massa vezes a gravidade. Por quê? Porque eu já disse que a normal é igual ao peso. A normal é igual ao peso, que é m vezes g. Beleza? Isso vai me ajudar porque agora eu posso cancelar a massa. Agora sim eu posso cancelar a massa, tá vendo? E sobra só isso aí. Tá? Vamos lá, prosseguindo aqui. Aí o que vai ficar? V ao quadrado sobre R igual a μ vezes G. O V é o que eu quero descobrir, então eu vou passar o R multiplicando, e aí vai ficar V ao quadrado igual a μ vezes G vezes R. Notem que eu estou fazendo diferente dessa vez, em vez de substituir antes e mexer depois, eu estou mexendo nos valores antes, tanto faz, tá? Ok? Então, V vai ser raiz de μ vezes G vezes R. Vamos lá, V então será raiz de μ, que é 0,15, 10 vezes 1,5 vezes 10 ao quadrado. Vai ter uma coisa boa deles terem colocado 1,5 vezes 10 ao quadrado em vez de 150. Tá? Isso vai ajudar a gente. Por quê? Porque está tudo multiplicando aqui, né? Então o 10 ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz. Eu posso tirar ele da raiz e vai vir um 10 para cá. Ok? Então, vai ficar... deixa eu só... 10 vezes raiz de 1, quanto que é mesmo? Perdão. Deixa eu voltar lá. É 0,15 vezes 10 vezes 1,5, né? Então vai ficar 0,15 vezes 10 vezes 1,5. Bom, aí vai ficar 10 raiz de 0,15 vezes 10 vai me dar 1,5 vezes 1,5. Bom, mas 1,5 vezes... Eu não vou precisar multiplicar e desmultiplicar de novo, certo? 1,5 vezes 1,5 é 1,5 ao quadrado, né? Opa. 1,5 ao quadrado. Opa, tá aparecendo aqui. Aí. Bom, mas se o 1,5 ao quadrado está dentro da raiz, então é a única coisa que sobrou dentro da raiz também. Então eu tiro de dentro da raiz, vai ficar 10 vezes 1,5, que me dá 15. Então teve a sua vantagem, né? Então 15 metros por segundo também não tem alternativa. Essa é a resposta. Beleza, gente? Vamos para o quarto exercício.